Muito boa noite, senhoras e senhores. Começa o nosso programa desta segunda-feira. Em nome de Sicredi, traga sua poupança para a Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós temos como convidado de hoje, do painel aqui, um amigo que eu prezo demais aí já, uma pessoa que uma amizade um tanto quanto recente, né? Mas uma pessoa que eu ouvi falar muito e que é sempre um bom papo, enfim, né? O senhor Reinaldo Sartori, que é empreendedor, e nós vamos falar exatamente, ele vai falar, né? Eu vou perguntar sobre essa questão. Ele passou um longo tempo da sua vida morando num lugar onde todo mundo, ao menos muita gente que se ouve, que se conversa, que se conhece, aí, enfim, eu gostaria de morar nos Estados Unidos. E o Reinaldo morou lá por mais de 30 anos, depois ele vai explicar, né? E retornou. Reinaldo, antes de mais nada, muito obrigado por atender o convite aqui. Boa noite. Para mim é um grande prazer estar aqui, falar com o Erechim, os telespectadores da TV Erechim, e o grande amigo Old também, que eu considero o Shakespeare de Erechim, que tem um domínio da palavra assim que pouca gente tem, de falar muito e dizer pouco, ou falar pouco e dizer muito, que é o segundo caso, o caso do Old. Né? Bom, Reinaldo, você morou quanto tempo nos Estados Unidos? Eu cheguei lá em dia 4 de julho de 1976, que foi a comemoração do bicentenário da independência dos Estados Unidos. Eu fui para Nova York. Nova York, naquela época, era uma cidade quebrada, não tinha apoio do governo federal, era totalmente quebrada. Eu vi aquela cidade crescer, sair do poço e subir no apogeu que ela é hoje. Uhum. E tudo isso aí foi em função, essa percepção é em função de eu ter chegado lá no dia 4 de julho de 1976. Então, 4 de julho, que é o aniversário da independência. Você acabou de dizer. O que te levou a morar lá? O mesmo que muita gente que se ouve, eu gostaria de... Naquela época, já tinha viajado muito antes pela África, pela Europa, trabalhado um pouquinho lá. Eu fui para lá com 22 anos de idade. E naquela época era fácil a movimentação no planeta, ou na Europa, ou onde fosse. Mas depois veio o fator 9 de julho, 11 de julho, 9/11, 9/11. Ah, tá. É que lá 9/11, né? É dia 11, dia 9 de julho, 11 de julho. Então aquilo mudou totalmente o contexto mundial de mobilidade, de trocar de um lugar para outro. Mas assim mesmo, já nos Estados Unidos, nos anos 90, antes das Torres Gêmeas, já existia um certo controle de imigração. Como eu fui em 76, metade de 76, naquela época era bem mais fácil. Uhum. Era chegava lá, tu vai trabalhar, tu começa segunda-feira. Tu chegou lá assim, como é que tu começou na segunda-feira? Tu foi fazer o quê? Eu fui trabalhar, e como eu tinha o conhecimento de hotelaria, que eu trabalhei em hotelaria no Rio de Janeiro antes de ir para lá. Na realidade, eu conheci uma gringa na recepção do hotel, no carnaval de 1976. Aí eu fui para lá, na realidade, para ficar 3 meses do verão lá, que é o inverno aqui, que eu tinha ganhado uma bolsa de estudo para a Áustria. Eu estava envolvido em hotelaria na época, então eu ia estudar numa escola de hotelaria em Salzburg. E aconteceu de eu estar fora e me chamaram no Rio de Janeiro, eu não estava mais aí. Então eu perdi a oportunidade de ir para a Áustria. E como eu já estava lá em Nova York, que naquela época não era a capital do planeta como ela é hoje, né? Então eu resolvi ficar por lá. Uhum. Você contou uma vez aqui que você trabalhou, que você teve como taxista. Uma das coisas que você fez, né? E ali teve aquele episódio do assassinato do John Lennon. John Lennon, Isso. Sim, isso aconteceu depois da hotelaria, que eu trabalhei em hotelaria. Aí eu fui trabalhar de taxista final de semana, para durante a semana ter minha fabriqueta. Eu tinha minha própria indústria lá, então eu era autossustentável.
Então, nessa época de taxista, que durou acho uns 4 anos, 78, 82, por aí, foi uma experiência incrível. Inclusive lá, já relatei aqui na outra vez que foi feita uma entrevista sobre a morte de John Lennon. Eu presenciei, eu vi lá o sangue, porque naquela época, um dia de dezembro, frio pra caramba, deu para ver lá, saiu na mídia assim num flash, saiu bem rapidinho o contexto do assassinato, do tiro nele. E como eu estava andando pelas ruas com o táxi, eu já parei lá e vi, como eu relatei antes, vi o sangue lá. Tinha 5, 6 pessoas, depois de 3, 4 horas lá, tinha centenas e centenas de pessoas. Né? Mas como é que se deu esse crescimento, então, a que se deve essa explosão da cidade de Nova York? Né? Porque você disse claramente aqui que ela estava... Está falida. Não era nada parecido com o que é hoje. Nada. Começou, tem vários fatores. Sim. Ela se tornou um centro internacional de restaurantes e de vida noturna. Tinha o Estúdio 54, que vinha pessoas de todo o planeta, iam lá nesse clube, aí explodiu o lado de entertainment. Né? Mas nesse meio tempo também começou, como era cidade falida, os preços eram tudo baixíssimos. No Soho, que hoje é um preço por metro quadrado muito altíssimo, na época tu comprava por 3, 4, 5 mil dólares, comprava um loft, uma coisa grande lá. Então começou esse interesse de imobiliário. É uma das razões também que até hoje é o grande crescimento de Nova York, é o ramo imobiliário. Aí veio administradores muito bons. Teve o Mayor Koch lá, que começou a dar uma acelerada, ajudou também nesse crescimento de popularizar Nova York, mas o grande mesmo foi o Bloomberg, que agora inclusive vai ser candidato para a presidência dos Estados Unidos. O passado dele, ele é o prefeito. Sim, ele foi prefeito. Ou foi prefeito? Foi um Zanella de Nova York. O nome dele, inclusive, está hoje, né? Ele é bilionário, a fortuna dele é 500 bilhões de... Desculpe, 50 bilhões de dólares. E ele faz todo ano, ele publica, inclusive, toda a declaração de imposto de renda dele, é uma coisa que o Donald Trump não fez até hoje, né? Então, o Bloomberg, que foi prefeito várias vezes na cidade, mas antes do Bloomberg teve o Giuliani, sim. Rodolfo Giuliani, que hoje é o advogado, o braço direito do Trump, por coincidência, né? Sim. Ele fez uma limpa lá. Por exemplo, no Times Square existia um fluxo de pornografia muito grande, drogas e brigas e coisa. Ele botou a primeira pessoa a colocar a tolerância zero no planeta foi esse prefeito, que ele foi 2 vezes, né? Esse é Rodolfo, como é que é? Rodolfo Giuliani. Sim, Giuliani. Giuliani. Ele foi antes District Attorney, é tipo do judiciário, do Estado. E ele que colocou a máfia nos anos 70 atrás da cadeia. Então ele tem um histórico muito grande na cidade. Ele foi o fator que fez uma limpeza na cidade. Então isso também já foi outro fator, tudo foi ajudando. Mas essa do Bloomberg, o que ele fez? Ele embelezou a cidade. Ele circulou toda a ilha com ciclovias, com lugares para caminhada, jardinamento, assim, que incrível, coisa muito bonita. Então, com tudo isso aí, foi assim, colocando na panela e mexendo, e Nova York, ela é o que é hoje. Sim, mas também por trás disso não tinha todo o poderio dos Estados Unidos, enquanto a indústria, enfim. Lá não, a indústria não é tão grande, lá é bancos, bolsa de valores, essa indústria em financeira. Nova York. Sim, então não foi a indústria mas eu digo, de fábrica. O crescimento de Nova York não está meio que atrelado ao crescimento do país? Sim, tu está falando de quando? Dos anos 70, 80 ou anterior?
Porque durante a Segunda Guerra também teve lá a fabricação das frotas de navios da Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial, era lá no Brooklyn, lá em Nova York. Então sempre teve lá assim, um começo de alguma coisa grandiosa, tipo o Edison. O Thomas Edison fez lá a primeira experiência de iluminação pública. Né? Então teve bastante coisa que faz Nova York o que ela é. Mas você atrelaria, digamos, a expansão da cidade, ao crescimento, exclusivamente a uma pessoa, ou essa pessoa com uma equipe, ou com um planejamento, ou um programa, enfim, ou foi, digamos, a força dessa pessoa aqui? Eu acho que era uma necessidade. Uma cidade daquela magnitude, havia uma necessidade, porque ela tem um histórico muito grande lá. Os grandes banqueiros da época, os grandes industriais do ferro na Pensilvânia, os Rockefeller, todo esse pessoal morava em Nova York. Eles eram de lá, eram cidadãos nova-iorquinos. Então, sim, houve essas cabeças pensantes, não foi um, não foi dois, não foi três, foram várias. E, com certeza, também foram tudo feitos os planejamentos, que nem você falou. Tanto é que quando é feita uma obra lá, ela é feita para durar muitos anos. Não é só jogadinha rápida. Então são vários fatores. Não é um, não é dois, não é três, não é uma, duas, três pessoas. É, de repente, sei lá, uma coisa divina. Mas pelo que eu depreendo, digamos, esses processos todos aí que se somaram, que se fossem repetidos em outros países, enfim, ou centros, mas sempre é importante a figura de uma pessoa que os represente, né? Sim, no caso, o filho da terra, que aconteceu. O Bloomberg de lá, o Bill Clinton foi morar lá depois também. O Donald Trump também é de lá. A fortuna Nessa época, quando tu chegou lá, já se deparou com o Trump ou não? Assim, com a figura? Sim, ele é legendário. Os pais dele tinham lá uns complexos imobiliários em Queens. Eu tive o prazer... Depois ele foi à falência. Sim, sim. Depois que escreveu um livro, Como Dar a Volta, e isso foi nos começos dos anos 80. E, por coincidência, um dia eu estava num clube lá, e estava lá o Trump, com a entourage dele, os seguranças todo. E eu fui lá desejar para ele uma boa virada. Né? E fui lá, apertei a mão dele, fui encaminhando, os caras vieram e me tiraram de perto dele. Né? Então ele já era uma figura enigmática naquela época. Isso foi no começo dos anos 80. Começo dos anos 83, 84, por aí. Aí depois ele teve a ascensão, começou nos anos 90, a imobiliária lá do Nova York, teve um boom enorme. Ele criou uns conceitos imobiliários incríveis lá e ganhou dinheiro com isso, claro, com dinheiro dos bancos, né? E ele, carismático como era, então ele tinha uma certa vantagem aí de conseguir as coisas mais do que outros, né? Mas ele sempre foi assim uma legendário assim e também contraditório. Mas o que mesmo fez ele foi depois daqueles programas de televisão. You're fired. Aqueles passagem pela mídia ali, né? Sim. Então a mídia fez ele nacionalmente através desses programas. Muito bem, nós estamos ouvindo aqui hoje o Reinaldo Sartori. Estamos dando uma panorâmica um pouquinho sobre a vida dele e a vida nos Estados Unidos, que é o sonho de muitas pessoas, de muita gente, enfim, aí. Alguns concretizaram, enfim, né? Mas o que se ouve falar, eu li até um artigo há pouco tempo aí, que o sonho americano acabou, aquele sonho de chegar lá e construir fortuna e tal. Se tu não pegar, levantar cedinho e trabalhar, enfim, nós vamos ao nosso intervalo e já voltamos.
podemos ir além dos números, simplificando as mais complexas equações da vida. Nós somos capazes de transgredir a lógica das operações mais básicas, quando a soma das nossas forças resulta em multiplicação. Quando subtraímos barreiras e ruídos, promovendo divisão. Nossa mágica não é apenas com os números, mas com as pessoas. Os nossos resultados acontecem na relação, na aproximação e principalmente na participação de quem é gente como a gente. Gente cheia de vigor e sabedoria, que acredita no coletivo, que olha no olho. Seres humanos que vão além, empreendem por si e pelo todo. Porque é assim que tem que ser. Nós sabemos que sozinhos a resposta é negativa. Não trabalhamos apenas pelo seu sucesso, mas pelo grupo. Não enxergamos apenas os extratos, mas também os processos. Não somos um prédio vazio somente com cadeiras e máquinas. A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida. Seja no norte do Rio Grande do Sul, no meio oeste de Santa Catarina ou no sul de Minas Gerais. O nosso fenômeno está no êxito coletivo compartilhado. Nós somos a Sicredi Uniestados. Muito bem, nós estamos de volta hoje aqui em nome de Sicredi, recebendo prazerosamente o Reinaldo Sartori, que nós vamos, se Deus quiser, vamos conversar mais vezes o ano que vem. Até para a gente ter um contraponto sobre, afinal de contas, como nós estamos, todos sabemos, entende? Para a gente ter um contraponto. É óbvio que as pessoas ficam sabendo também, lendo e vendo pelo WhatsApp, pela internet e tudo, mas é diferente tu falar com alguém que esteve lá vivendo, experimentando, vendo de perto as coisas, como ele mesmo disse. Chegou a apertar a mão, quase chegou a apertar a mão do Donald Trump. Cheguei a apertar. Chegou a apertar, mas não lavei até hoje. Mas foi ao que o Trump teria dito para o Reinaldo: meu rei! Meu rei! Como está? Campo Pequeno? Campo Pequeno. Essa é boa. Tá, essa é muito boa, Aldir. Me diga uma coisa. O que tu fez depois do táxi? Tu largou o táxi e fez o quê? Aí sim, durante o táxi, antes do táxi, eu trabalhava em hotelaria, eu fui para a escola de moda, eu sou formado, minha primeira formação foi estilismo. Aí então eu fui trabalhar com o táxi para poder me sustentar a minha pequena empresa, que eu fazia isso durante o final de semana, dava duro no táxi, ganhava dinheiro e sustentava a minha empresa e foi criando assim. Aí durou um bom tempo. Aí eu teve uma oportunidade que fui chamado aqui no Brasil para desenvolver um trabalho. Trabalhei com Caxias do Sul, Gramado, Farroupilha, para desenvolver o mercado de malhas para os Estados Unidos. E como eu tinha essa formação de estilismo, eu vinha para cá, começou em 89, eu fazia as coleções, levava lá, fazia a colocação no mercado, vendia muito bem, por sinal. Aí voltava aqui para acompanhar a produção e também já fazer uma coleção nova para a estação seguinte. Então isso aí durou 12 anos, até o dólar ficar 1 por 1. Aí ficou impossível de exportar, né? Mas nesse meio tempo aí eu vinha 2, 3 vezes por ano lá para a Serra e esticava sempre para Erechim. Por esse fato eu tenho um círculo de amizade muito grande aqui em Erechim, devido lá nos anos 90, vim aqui para Erechim muitas vezes durante o ano. Depois tu também abandonou esse ramo? Aí eu mudei um pouco, aí foi para um outro, continuou em moda, mas aí eu era mais na parte de produção.
como eu perdi o mercado lá por causa do fator dólar 1 por 1, então eu fui trabalhar com uma empresa lá onde nós tínhamos a produção na China. Então eu trabalhava com a China, eu trabalhava com a Índia, com a sede em Hong Kong, antes da separação lá da... Reinaldo, eu queria que tu fizesse também um paralelo, aí, um contraponto com aqueles centros grandes como Nova York, que você assistiu o desenvolvimento, o crescimento, enfim, a explosão daquela metrópole, né? Com o interior dos Estados Unidos. O Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos. Aliás, essa semana eu revi novamente pela TV Mississippi em Chamas. Um caso que aconteceu, assim, que foi gravado, foi feito em 1964. Né? E aonde é sobre racismo e aquela coisa toda, a segregação, né? Mas aconteceu, eu tô citando isso porque o caso todo aconteceu numa cidade de 2.000 e poucos habitantes. Né? Aí eu me lembrei, digo, poxa, e os Estados Unidos, uma cidadezinha assim... Nos anos 60 era diferente de hoje. É muito diferente. Eles chamam lá os redneck, os pescoço vermelho, aqueles que não levam desaforo para casa. Já, poxa, mas mudou bastante. Teve bastante comprometimento político. Foi na época do Kennedy, o Kennedy que começou, né? Então mudou, mas hoje em dia a cidade pequena já está ciente, a mídia, a internet, tudo que tem hoje. Vale para nós aqui também. Vale aqui para nós. A cidade pequena lá e nós aqui não tem uma diferença. Aqui, inclusive, eu acho que tem coisa melhor do que lá, viu? Por exemplo, o sistema de saúde aqui, que eu acho espetacular. Com certeza, nas cidades grandes, São Paulo, esses lugares, Porto Alegre também não tem. Aqui tem. E lá não tem o sistema de saúde como nós temos aqui. Lá tem que pagar. Se não paga, tu tá roubado. Tem que vender o carro, vender alguma coisa, né? Mas há uma grande diferença, o tempo está curto, da cidade grande e a cidade pequena. É que a cidade grande tem as vantagens. Tu dá a volta ao mundo em restaurante. A Nova York, por exemplo, tem o lugar dos indianos, dos japoneses, do alemão, do polonês. Tudo vive em comunidades dentro da grande metrópole. Então, tu vai lá, tu encontra o que tem na Polônia, na Alemanha, na questão culinárias. Tu vai lá, tu encontra tudo. Da Índia, nossa, espetacular. Então, tu dá a volta ao mundo em restaurante. Essa é uma das poucas coisas que eu sinto falta. Eu estou de volta a Erechim há 9 anos, eu sinto falta dessa parte de gastronomia, dos diferenciais, de países diferentes. Apesar que agora, de uns 3, 4 anos para cá, houve uma mudança bem grande na culinária aqui. Aqui em Erechim, sim. Fala aqui. Sim, tem acontecimentos, teve acontecimento do sábado passado, de carne, tem bastante coisas novas aí. Então isso é um fator bem positivo que Erechim já está se igualando, mas está chegando perto do que um dia deveria ser para se comparar com uma cidade, com uma capital, né? Uhum. Você já passou pela cabeça assim um dia retornar lá para os Estados Unidos, de voltar para ficar lá? Ou... Não, porque como eu falei para você antes lá, você ficar idoso, ficar velho lá é um lugar errado. Falando Nova York, eu acho que em qualquer lugar lá, o idoso lá não é bem visto. E o idoso acaba ficando uma pessoa azeda. E no caso aqui, por exemplo, aqui em Erechim, não tem nada disso. Estou ficando velho, meus amigos estão ficando... Você também, a gente conhece há muito tempo. Muitas amizades que eu tenho, está todo mundo ficando velho e dando risada. Né? Então não tem um comportamento de insegurança como tem lá, de envelhecer. De insegurança em que sentido? Insegurança de... morrer sozinho, de estar... É uma vida solitária, ou mais a vida solitária. Que isso que acontece muito com o idoso nos Estados Unidos, que é uma pena, viu? Mas e as famílias? Não é que nem aqui, não. Não? Tem muita gente que quando o filho saiu de casa, ele bateu asa e... Então lá a solidão dos idosos lá é muito grande. Não só... pelo azar de chegar naquele ponto, mas também da família ignorar
seus pais, seus idosos. Não. E como é que essas pessoas se viram, então, assim? Tem casas? Tem bastante apoio do governo. Tem. Se tu não tem, chegar a um ponto que tu não tem uma boa economia, um seguro, uma coisa assim, nesse ponto aí o governo ajuda bastante. Inclusive, a casa de repouso, tu pode ir lá na Flórida, num lugar bacana, na praia, uma casa de repouso de idosos, que é patrocinado convênios com o governo federal, né? Então, nesse ponto tem bastante coisa lá. Tá, mas tem que pagar alguma coisa ou não? Nesse ponto? Se tu tem dinheiro, tem que pagar. Se não tem... Tá. Se tu tem dinheiro, você tem que pagar. Sim, tem. E o governo sabe se... Claro que sabe. Não, lá eles têm acesso à tua conta aí, não é que nem aqui. Estão debatendo há 2 semanas no Congresso aí, na Câmara aí, para ver se a Receita pode, ou o governo pode ver lá se o cara tem milhões, bilhões lá que não declarou e ganhou dinheiro. Isso aí já passou, faz tempo. Isso aí não existe lá. Reinaldo, muito obrigado pela entrevista, por nos dar o privilégio aqui. Eu prometo que vou te convidar mais vezes, eu gostaria que tu aceitasse. Com certeza, será um grande prazer. Ok. A todos de casa, então, muito obrigado, boa noite e até uma próxima. Promoção Aplique e Ganhe Mais do Sicredi. Invista o seu dinheiro, ganhe brindes e concorra a prêmios. Aplicações em poupança, depósito a prazo e integralização em capital social garantem brindes especiais na hora. E no fim da promoção você ainda concorre a 2 prêmios de 10 mil e um prêmio de 80 mil reais. Participe e venha crescer com a gente. Promoção válida para associados da Sicredi Uniestados, de 15 de maio a 31 de outubro. Sicredi, gente que coopera, cresce.